Qual soneca é a mais importante no dia do seu bebê? A primeira, a segunda, a terceira, a última? Vamos falar sobre isso agora nesse vídeo. Eu sou a Carla Mendonça, nutricionista e especialista em sono dos nossos queridos bebês. E nesse vídeo a gente vai falar sobre qual soneca é a mais importante. E para começar, vamos entender o seguinte: será que as sonecas são realmente importantes? Sim, são muito importantes. Durante o tempo acordado, o cérebro do nosso bebê é como se fosse um copo. Uma substância química chamada adenosina é acumulada no cérebro do seu bebê. Então, quando ele acorda, começa a se acumular adenosina. E isso vai enchendo, enchendo, enchendo. Quando está na hora do bebê dormir, ele fica lotado dessa adenosina. E se ele não dorme, ele fica irritado e começa a chorar muito. Mas se ele faz a soneca, é como se nós pegássemos então essa adenosina e eliminássemos do cérebro do seu bebê. Então ele acorda da soneca assim, ó, com o cérebro limpinho e pronto para produzir mais adenosina. Outra coisa também é que quando o bebê fica muito tempo acordado, passa o tempo de soneca, ele começa a produzir muito cortisol, muito hormônio do estresse, e aí que vem muito choro, muita irritação. E a gente não quer isso para os nossos bebês, eles precisam fazer a soneca. Eles descansam e a gente também descansa e trabalha e faz as nossas muitas tarefas do dia a dia, inclusive com os irmãos, né? A soneca também é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Por exemplo, para a memória. Então, tudo que o bebê aprende durante o tempo acordado fica no hipocampo, um espaço de memória temporária. Quando o bebezinho dorme, todas essas informações aqui são transferidas para o córtex, lugar de memória permanente. E é isso que vai ficar fixado na memória do bebê e aqui o hipocampo fica liberado para aprender novas informações. Então a soneca é realmente muito importante, ajude o seu bebê a dormir. Carlinha, mas qual que é o horário do bebê dormir? Primeira coisa, nós estamos falando aqui de ajudar o bebê a dormir no momento que ele tem sono. Tem tudo isso, gente, passo a passo, todas as tabelas no meu curso de sono online, Bebê Dorminhoco. E cronogramas de horário só servem para engessar as famílias. Não tem o horário certinho para o seu bebê dormir, mas existem tabelas para nos dar uma direção. E a gente então usa essa tabela, o horário dessa tabela, mais o sinal de sono do bebê. Quando o bebê então dá o sinal de sono, aí sim é o momento de colocar aquele bebê para dormir. Vamos dar um exemplo então, por exemplo, com os nossos recém-nascidos. Um recém-nascido então, ele vai ter a capacidade aí de ficar acordado por cerca de 40 minutos. Ele acorda, ele mama, ele troca fralda, ele fica cerca de 40 minutos, aí eu ia falar no máximo 40 minutos, mas pode passar um pouquinho. Ele fica acordado aí cerca de 40 minutos e ele já vai dar um bocejo indicando que ele precisa dormir. A gente precisa levar esse bebê então pra fazer a soneca. Carlinha, mas 40 minutos é muito pouco. É muito pouco mesmo, mas essa capacidade de tempo acordado vai aumentando com o passar do tempo. Então, um bebezinho aí de 6 meses vai ficar acordado aí cerca de 1h30, por exemplo. Então, viu como é que o tempo acordado vai aumentando? Até chegar na fase adulta, né, gente? Quanto tempo acordado a gente fica? A gente fica acordado aí cerca de 16 horas e a gente precisa dormir 8 horas para recarregar aí o nosso corpo e o nosso cérebro. Mas a pergunta inicial desse vídeo era: qual soneca do dia é a mais importante? Bom, cada uma tem a sua importância, mas se a gente for olhar de forma muito objetiva, assim, né? Qual que é? Escolhe uma. Escolhe uma para fazer em casa, por exemplo, porque eu tenho que sair, Carlinha, com o bebê em alguns momentos do dia, né? Então, qual que seria a mais importante? A primeira. Eu falo para vocês que a soneca do bebê é tipo um efeito dominó. Geralmente, tá, gente? Se o bebê faz a primeira soneca mal feita, dorme meia hora, 40 minutinhos só, as outras do dia tendem a ser ruins também. Então, se a gente tiver que escolher uma soneca para priorizar, para fazer em casa, no berço, com ruído branco tocando, escolha a primeira. Faça ela em casa e aí você marca os seus compromissos, então, para os outros momentos do dia. Eu lembro quando meu Edu tava com 5 semanas de vida. E eu não entendi ainda a importância das sonecas, eu não sabia olhar sinal de sono, eu não sabia da tabela, né, de tempo acordado ali para a idade dele. E eu lembro que recém-nascido ele dormia o dia inteiro, né? Com 5 semanas de vida tudo mudou. E eu colocava ele no berço na hora que eu achava que ele devia dormir, na hora que eu achava que ele tinha brincado muito.
Quando eu colocava ele pra dormir, ele começava a chorar. Gente, era um desespero. Eu lembro de quase ter levado o Edu pro hospital. Eu liguei pra pediatra, eu fiquei desesperada. Eu, assim, fiquei 2 dias, assim, desesperada com ele sem fazer as sonecas, porque eu colocava no berço e ele chorava. Eu pensava, bom, se ele tá chorando, por que ele não quer dormir, né? Eu não entendi ainda a importância das sonecas, a importância de colocar para dormir no momento certo, exato. Eu não entendi a importância de organizar o quarto dele, de fazer um ritual, né? Então, assim, ele ficou 2 dias ali com o sono muito prejudicado e eu, assim, desesperada, sem conseguir fazer nada, super estressada. Então, assim, eu sempre baterei nessa tecla com vocês, ajude o seu bebê a fazer todas as sonecas que ele precisa. Isso faz toda a diferença para a saúde, para o desenvolvimento dele e, inclusive, para a paz na sua casa, gente. Porque uma mãe que tá bem, que tá descansada, que tá com o emocional em dia, ela vai ser uma mãe muito melhor, uma profissional muito melhor, uma amiga muito melhor. Então nós precisamos realmente nos empenhar aí no sono dos nossos bebês. Então vamos recapitular tudo que a gente falou aqui nesse vídeo, mas antes eu só quero te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like se você tiver gostado desse vídeo e compartilhar esse vídeo com muito mais pessoas. Sabe aquela mãe grávida, aquela mãe de recém-nascido? Vai compartilhando, porque assim você ajuda outras famílias e o YouTube entende que o nosso canal é de confiança. Bom, então recapitulando, a soneca ela é importante? Muito importante. Ela ajuda a diminuir a adenosina no cérebro do bebê, a diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse no corpinho do bebê. É super importante para a memória. E se a gente tiver que escolher uma soneca do dia como a mais importante, aquela para você fazer em casa, para você se dedicar mais, eu te sugiro escolher a primeira do dia, tá bom? Um beijo, vem pro curso de sono do Bebê Dorminhoco e assiste os nossos outros vídeos. Tchau, tchau!